E Café com Política. São 10h46. Bruno, um bom dia para você, tudo bem? Olá, muito bom dia, Carol, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes. Bom dia, Bruno. Há quem diga, Bruno, que nos bastidores uma grande estratégia já está sendo arquitetada, e isso aconteceu há meses atrás, porque com a confirmação e a poeira que baixou do nome de Márcio Postman para o IBGE, estão dizendo o seguinte: o PT sabe o que quer? Recuperar terreno aqui em Campinas. E quem está acompanhando no YouTube, a gente fez aí esse cuidado de mostrar os 14 candidatos de 2020 à Prefeitura de Campinas, que, claro, é um eleitorado que todos querem, né, Bruno? Ah, a galera quer demais, né, Carol? Não tenha dúvida em relação a isso, né? O pessoal quer por alguns motivos, né? Primeiro, porque Campinas é extremamente estratégica, não só do ponto de vista da representação, por conta do volume de pessoas a serem governadas, mas porque Campinas tem uma proximidade com a capital que é extremamente importante, tem um orçamento bilionário e, mais do que isso, é terreno político muito fértil para o desenvolvimento posterior de lideranças, né, Carol? Você sabe que existe sempre um duplo movimento aí que a gente tem que prestar atenção. Por um lado, você tem aquelas figuras que começam geralmente a carreira política no poder legislativo, depois avançam e tentam, comumente, uma vaga para deputado estadual, por vezes se reúne em capital político ou tem algum tipo de palanque e vai para o deputado federal, e aí depois, às vezes, desejam tentar voltar para conseguir ser prefeito. É meio incomum, na realidade, viu, Carol? Essa coisa de ser vereador e depois necessariamente ser prefeito sem ter passado por cargos de gestão, sem ter um apoio político muito forte. Então, os candidatos sabem disso. O PT, mais do que ninguém, sabe que precisa, em Campinas, recuperar esse terreno político se quiser se mostrar competitivo, mas tem um fator que eu acho que vai para além do Postman, viu, Carol? Que aí é o grande ponto que eu acho que é interessante. Hoje, com a presidência da República em mãos, pode ser que uma cidade da importância, do significado de Campinas, conte muito mais com o apoio direto do próprio presidente da República. E aí Postman, sim, pela própria proximidade, pela própria convivência, por estar à frente, recentemente, do Instituto Lula, inclusive, pode ser uma figura de interlocução, né? Pode ser uma figura de interlocução. Embora eu não acredito, por exemplo, que seja candidato, né, Carol? Porque ele mesmo não se candidataria, você acha? Sim, eu acredito que não. Eu não acredito não. Até porque o próprio IBGE não é um cargo de visibilidade nessa proporção. A não ser que de alguma forma tentassem colar a imagem dele com a grande pauta econômica, que até agora é o que mais ou menos vem dando certo aí para o governo, né, em termos até de impacto na sociedade, de apoio e tudo mais. Mas acho muito improvável. Acho que seria mais comum, vamos dizer assim, ou poderia ser uma estratégia você tentar já pensar novamente uma candidatura que foi experimentada nas últimas eleições e que, diga de passagem, foi para o segundo turno, que é a de Pedro Tourinho. É isso que eu ia comentar. Essa interlocução poderia ajudá-lo, Pedro Tourinho? Que, aliás, uma correção, não foi para o segundo turno com muito pouca margem de diferença. Rafa Zimbaldi teve 21,8 e Tourinho 20,4, né, dos votos no primeiro turno. Mas nas foi uma últimas votação eleições surpreendente, inclusive para o PT na época. Perto Exato, do e esse é o ponto que eu queria chegar, que foi uma votação muito expressiva e que agora, nessa lógica de apoio do governo federal, poderia se ter um outro tipo de resultado eleitoral. Só que tem um ponto, Carol, que eu quero chamar a atenção, já que a gente está falando um pouquinho sobre eleições, que é o seguinte: lembremos também que nas últimas eleições, Campinas teve um alto percentual de voto nulo e de abstenção. Se a gente somar os dois, as abstenções, por exemplo, elas foram maiores, falha a minha memória aqui, né? Elas foram maiores as abstenções do que a votação do primeiro colocado. É que teve aquela radicalização dos debates e dos posicionamentos na internet que, acredito eu, tenha interferido. Sim, isso tudo interfere, não há a menor dúvida em relação a isso, né, Carol? Até porque a gente estava num cenário polarizado, foram muitas brigas internas, inclusive briga por disputa política do apoio do presidente, então, do partido do presidente, né, entre o próprio Dario Saad, o Rafa Zimbaldi, denúncia de traição, de que apoiou um, depois não apoiou o outro, enfim, foi aquela baita confusão no final das contas, né? E aí o que acontece? O que nos leva a crer que pode ser que o cenário eleitoral do ano que vem seja um pouco diferente, justamente porque, mudando a correlação de forças no Executivo Federal, teríamos muitas perguntas ainda a ser respondidas. Por exemplo, Dario Saad mantém-se no Republicanos, com o Republicanos provavelmente embarcando no governo federal, né? Que era lá atrás o partido dele, ou está dentro da órbita, da lógica de apoio que lá atrás o constituiu, fez, porque por vezes as figuras mudam de partido, migram de partido, mas as lideranças locais elas são muito parecidas, né, Carol? Então a gente tem que observar uma série de fatores aí importantes também para a gente poder pensar. E o próprio PT geralmente é cabeça de chapa também em cidades de grande porte, né? Esse que é um ponto.
Sim, sim. Aqui em Campinas teve um período que não foi. O Demétrio Vilagra era PT, não era? De Hélio de Oliveira Santos, do PDT. Mas, enfim, tem informações que recebemos dos bastidores de que alguns apoiadores de Dário já estariam se posicionando a favor de Rafa Zimbaldi, que estaria trazendo também um certo estranhamento e um desgaste. E, claro, né, agora é corrida, né? A corrida ela já está iniciada, porque a Dário mostra vontade de continuar. Já está aí, Carol, até porque vamos pensar o seguinte, 1 ano para as eleições, né? 1 ano já é um período curto para as eleições, que eu digo no sentido de começar efetivamente a campanha, que é quando já está definidas as convenções partidárias e a coisa começa a pegar, né? Porque provavelmente nessa altura do campeonato de 2024 já está tudo definido e a galera já está pronta para botar a campanha na rua, né? E eu tava até. A gente até comentou sobre isso, né, Bruno, recentemente, falando que o pessoal já está começando a se mobilizar, pré-candidatos a vereadores, que é a pré-pré-candidatura, né? Eu lembro até que eu usei essa expressão aqui, né? Que é justamente esse momento que nós estamos vivendo agora em agosto. Ô Bruno, você comentou sobre as eleições de 2020, eu achei aqui o número. O Dário Saad teve no primeiro turno 25,78% dos votos. No primeiro turno, 30% dos eleitores não foram votar em 2020 em Campinas. E aí divide, né? Votos brancos e nulos. O que leva, e o que justamente retoma essa questão de como será o ano que vem? Será que o ano que vem a gente vai ver uma nova abstenção muito grande aqui na cidade? Depois de toda essa turbulência que nós passamos, como será que o eleitor campineiro, qual será a cabeça do eleitor campineiro para 2024? Eu acho que tem muita pergunta aí pra gente. Aliás, para responder essas perguntas, né, Felipe, tem algumas outras questões ainda para serem feitas. Por exemplo, qual vai ser o papel de Bolsonaro? Como ele vai chegar até lá? Ele vai botar pilha nesses prefeitos? Não vai? Vai cumprir aquilo que o Valdemar falou que ele cumpriria, que é de fato fazer uma verdadeira trincheira pelos municípios para tentar transferir essa lógica de apoio? Com qual capital político ele vai chegar até lá? Porque, a depender do governo do Estado, que geralmente tem o seu apoio, tem o seu apetite, o Tarcísio está dando cada vez mais nítidas mostras que quer ocupar este espaço. Vide as suas ações recentemente. Ele quer manter a política da boa vizinhança, mas ao mesmo tempo com o governo federal, mas ao mesmo tempo ele também quer ocupar esse espaço político de alguma forma no Estado. E a gente sabe que há 2 fatores que ajudem muito a gente a entender os palanques, os apoios e, consequentemente, obras e outros recursos que vão ser mostrados próximo da época de campanha. É tanto o apoio do governo do Estado quanto do governo federal. Os 2 são muito importantes quando a gente considera esse momento eleitoral. Então, acho que tem algumas outras questões prévias ainda para a gente poder saber, que ainda está um pouquinho distante, mas a galera já está jogando o jogo. Então, podemos ter uma lógica de apoio de um candidato muito forte. Aí precisa ver o que Dário vai fazer, o que o PT vai fazer, o que todo o PL, que é a estrutura que tem também no estado de São Paulo, vai fazer, você entendeu? Acho que tem algumas questões aí a serem respondidas ainda. Acho que tem uma questão que já é notória, que é essa aproximação do Tarcísio com o Dário, de uma forma que não se vê acontecendo em outras cidades que os republicanos têm prefeito, ou partidos coligados aos republicanos. Há uma aproximação muito grande, eu percebo aqui em Campinas, com a nomeação, inclusive, de pessoas que saíram da gestão Tarcísio aqui na cidade e justamente tomando esse espaço, como o Bruno comentou. Percebe-se já essa intenção do governo estadual, do atual governo estadual, em querer ocupar, entre aspas, a cidade de Campinas para poder justamente fazer frente, ou fazer já uma frente nas eleições do ano que vem, hein, Bruno? E precisa ver o que o Rafa Zimbaldi vai fazer em termos de articulação também, porque foi uma das grandes figuras aí, chegou no segundo turno, enfim, nas últimas eleições foi super bem votado. Ele já está circulando. Articulando, né? Viu? Ele já está circulando bastante em eventos da cidade. Isso é fato. Eu sei que ainda está cedo, né, para cravar alguns nomes, principalmente se tratando do PT, que a gente sabe que tem a sua lógica própria de participação, as suas definições e tal, mas não seria absurdo a gente ver essas 3 figuras aí novamente aí com condições efetivamente de disputando as eleições, viu, gente? Eu também acho que não foge muito dessa de Dário Saad, Rafa Zimbaldi de novo e o Pedro Torinho vindo ali nome. Apesar do Torinho ter se dado uma apagada nesses últimos tempos, mas eu acho que o Torinho ele vem como nome do PT, sim. Mas tem outras figuras nesta lista aí. A gente acha que vale a pena voltar a conversar nos outros cafés com política dessa semana, até porque, Felipe bem lembrou aqui, nós temos algumas
personalidades políticas aí da região que já estão fazendo uma propaganda ostensiva. Já estão fazendo um inclusive. cafezinho, eu diria. Estão tomando bastante café. É. Vamos voltar nesse assunto, então, no próximo Café com Política, e trazendo um pouquinho de Campinas, porque a lista são de 14 candidatos. Acho importante a gente também mostrar e trazer outros que participaram e tentaram concorrer, mesmo que não tenham conquistado um número grande de votos, porque a gente faz aqui um equilíbrio também para que todos possam ter uma visibilidade igual e justa. Afinal, o programa quer isso mesmo, mostrar para a população como funciona a política, os bastidores, tentar ajudar nesta reflexão e compreensão. Então, amanhã a gente vai falar dos outros nomes desta lista e começar a trazer algumas cidades da região que a movimentação já é bem aparente, Bruno. Perfeito, a gente vai trazendo e tem um detalhe, né? Tem muitas regrinhas novas aí que vão ter impacto, por exemplo, já não pode mais as coligações nas proporcionais. Fala, mas o que a eleição de vereador tem a ver com isso? Os partidos também às vezes querem aproveitar esses espaços para lançar candidato, para poder tentar de alguma forma dar visibilidade ao partido. Então, quer dizer, tem muita coisa interessante aí para a gente pensar, meu povo. A gente vai falando. Um abraço para vocês e até lá. Tchau, Bruno. Até amanhã. Tchau, obrigada. 10h57, o estado decidiu prorrogar a vacinação contra a gripe após os baixos índices registrados aí em